Ei, gente! Bom, esse é um vídeo de Outlander, mas não é falando sobre o episódio desse domingo, o episódio 12. É sobre uma coisa que eu senti falta nesse episódio 12, que foi a explicação do fantasma que apareceu pra Claire na montanha. Não sei se vai contar a história dele no próximo episódio, que eu até fiquei de ver a promo do próximo, eu esqueci. Mas se não contar, eu vou contar aqui pra vocês. Mas provavelmente vai contar, né? E só deve mudar alguma coisa, as origens, alguma coisa assim, eles devem mudar na história, porque Outlander muda muita coisa, mas mantém a essência dos personagens. Então vamos falar sobre o fantasma da montanha. Tan, tan, tan. Bom, no livro, na página... Se você tem o livro dividido por volumes, né? Volume 1, volume 2, livro 4, onde fala sobre esse fantasma na página 352, que você tem esses assim, ó, dividido, tá? No volume único eu não sei onde que fala. Mas aqui a curandeira ali da aldeia onde a Claire e o Jamie estão ali pra resgatar o Roger, ela conta pra eles a história desse moço, desse índio. O que que pega? Alguns anos atrás chegou esse cara nessa aldeia. Ele era índio. Só que ele não falava de que aldeia ele era. As mulheres ali da aldeia, como ela fala que são mais cuidadosas, elas ficaram com o pé atrás a respeito dele. Mas os homens estavam de boa, conversava com ele, bebia com ele. E toda vez que esse cara reunia ali na fogueira, ele contava a mesma história, né? Que eles deviam... mesma história sobre ela, falei sobre guerra, mas não é guerra entre as aldeias de índios, mas é a história sobre guerras entre os índios e os homens brancos. Ele sempre falou ali na aldeia que os índios deviam atacar primeiro antes de serem atacados, porque se eles fossem atacados ali, os índios iam perder e o pau ia quebrar. Então ele sempre batia nessa tecla de que eles deviam atacar os homens brancos, que devia atacar primeiro antes de serem atacados. Só que até então, naquela época, os homens brancos estavam começando a chegar ali eles já estavam ali nas colônias, mas eles não aproximavam muito ali dos índios, eles estavam em paz com os índios. E esse cara chegou do nada, falando que devia atacar, de que eles iam entrar em guerra, isso e aquilo, o povo ficou meio assim, né? Aí nisso, os líderes ali da aldeia ficaram com o pé atrás dele e brigava com ele ali, pra ele parar de ficar inventando história, parar de ficar falando aquele tipo de coisa que ia assustar a galera. Aí o curandeiro ele fala que os velhos, anciões ali da aldeia ficavam sempre com o pé atrás a respeito dele. Mas os jovens via ele e falavam, bora lá, tamo junto. Então o jovem ficava fascinado com as histórias dele e queria sim ir pra guerra, ir pro motim, tentar o cacete. Mas os anciãos ali, os velhos da aldeia não gostavam disso não gostavam do rumo que esse homem tava levando a aldeia. E ele, como é o nome dele, Dente de Lontra, ele ficava mais irritado ainda porque o pessoal ali da aldeia não dava atenção pra ele, não dava importância pro que ele falava, e ele ficava irritado com isso. Até que teve um dia onde ela fala ali que ele fez a dança da guerra e pegou uns cavalos, jovem que gostava das histórias dele, foi para uma cidadezinha ali perto e saqueou a cidade e matou uns brancos. Isso deixou o pessoal da aldeia possesso, deixou eles irritadíssimos. Por quê? Porque na cabeça do pessoal ali da aldeia, aquilo ali ia causar guerra para eles. Ia trazer os homens brancos para a aldeia. E o Dente de Lontra ficou feliz em ouvir isso, porque falou, é assim então. Porque se vocês não vão atacar, eu vou trazer eles aqui para vocês atacar eles. Vocês vão ter que se impor de um jeito ou de outro. E o povo não tava feliz com isso, porque ele vivia batendo na tecla pra eles, ou é morrer ou matar, mano. Matar ou morrer. Só que o povo não dava importância pra ele. Então ele tava causando revolta ali no meio dos índios ali. Então o pessoal se reuniu e falou, ó, felizmente, Dente de Lontra, a gente não vai poder te aceitar aqui mais, você vai ter que picar o pé, vai ter que ir embora, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado aqui. Diz ela assim que ele ficou muito nervoso quando ouviu que o pessoal tá querendo que ele vá embora. E ele passou ali o dia, quer dizer, a noite eu acho, gritando histórias ali no meio da fogueira ali pra todo mundo ouvir. E ela fala que até o pessoal que seguia ele passou a ficar com medo dele, do que ele falou ali,
E ela fala que ele falou coisas horríveis, aterrorizantes ali pra eles. E eles ficaram com medo disso. E como ele tinha sido expulso da aldeia, ele vivia indo e voltando, né? Ele se escondia na floresta, depois voltava, gritava a noite toda ali as coisas que iam acontecer com eles. E depois fugia de novo. E ia nesse ciclo. Fugia, voltava, gritava, fugia, voltava, gritava. Até que chegou ao ponto do povo falar, ó, felizmente a gente vai ter que matar ele, porque não tá dando. Ele não tá, né, respeitando a gente vai ter que dar um fim nele. Então ela fala aqui que ele era um homem de fora. Ele nunca entendeu isso. E a Claire, ouvindo aquilo ali, ela realmente pensa, realmente, ele não entendeu. Ele achou que chegaria ali no pessoal que é raça dele, né? A raça dele. Contaria a história que poderia mudar aquilo. Só que ele não era da aldeia. Ele era visto como uma pessoa de fora. Ele foi acolhido ali no começo, mas ele continuou sendo uma pessoa de fora. E ele não entendeu isso. Por isso que ele sentia que estava no direito de ficar gritando essas coisas em vez de chegar com calma e conversando e trabalhando a mente dessas pessoas. Ele já queria ir logo pro vamos ver. E ele não entendeu que o povo não via ele como igual, mas como uma pessoa de fora, um forasteiro. E quando ele finalmente entendeu que o pessoal ali não via ele como igual, já era tarde demais. Porque eles pegaram ele, prenderam ele, fizeram ali uma pintura nele, que é a pintura da morte, né? Pintando a cara dele de preto e tal. E prenderam ele numa árvore e rebentaram ele na porrada. E deixaram ele ali pro outro dia eles ir lá e terminar o serviço. Só que no outro dia, quando eles chegaram ali, eles já tinham fugido. Então, a curandeira fala que na época ela pediu os irmãos dela pra não ir atrás dele, pra deixar ele embora. Só que os irmãos dela falaram que nada ia adiantar se eles não fossem finalizassem, porque ele ia voltar e ia fazer tudo de novo. Só que esse cara é igual a Claire, ele viajava no tempo, né? Então ele é um índio que do futuro, do tempo dele, não sei qual é o tempo dele, que viu a história dele, a raça dele se dissipar com o tempo, se perder as origens, perder as histórias durante o tempo. Então ele quis voltar, ele deu um de Gillian. Como é que é o nome da outra, gente? Gillian. Aquela amiga doida da Claire. Ele quis voltar no tempo pra poder impedir isso e que a raça dele, a história dele, não se perdesse com o tempo. Só que, como a Claire falou, ele achou que ia chegar lá e o povo ia ver ele como igual. Mas não, ele era de fora, querendo ou não. Então, nessa hora que ele fugiu da árvore, acredito eu que ele tava fugindo, caminhando pra onde tem aquela pedra que o Roger achou no outro episódio. Que ele queria voltar pro tempo dele. Só que não deu tempo, porque os índios da aldeia pegaram ele antes, né, dele chegar ali na pedra pra poder ir embora. Aí ela fala aqui que o irmão dela contou pra ela que ele não hesitou. Ele tava desarmado, ele tava fraco, mas ele não hesitou. Na hora que chegou ali na hora, ele encarou os índios, né? Mesmo ele estando ali em desvantagem. Ele encarou os índios e contou, falou a mesma coisa que ele via falando por muito tempo. Mesmo quando os índios estavam batendo nele ali, sentando nele a lenha, ele continuou falando a respeito do que aconteceria com os índios, né? E eles falaram ali que as mesmas coisas que ele falava durante o tempo dele na aldeia é a mesma coisa que ele falava agora. Só que com o jeito dele ali agora fraco na neve e tal, as palavras dele soaram de um jeito que aterrorizou quem tava ali com eles, né? Deixou com medo. Ele falava pros índios: vocês serão esquecidos. As nações de Yorks não mais existirão. Ninguém contará suas histórias. Tudo que vocês são e já foram será perdido. Então ele vivia batendo nessa tecla, né? Ele quis voltar pra poder mudar isso, porque com certeza ele é um índio York, né? O que sobrou dessa raça de índio. É raça que fala, gente? Não sei. O que sobrou desse pessoal aí dos índios, né? Então ele quis voltar para poder ajudar os antepassados dele. Só que os antepassados dele não deram ouvido. E ela fala aqui que mesmo depois da morte dele, as palavras dele ainda aterrorizavam a aldeia. Porque o pessoal não conseguia dormir porque ficava escutando ele falando aquilo na cabeça deles. E eles foram bater o pé falando que ele era feiticeiro e que devia acabar com aquilo. Então lá na aldeia lá tem um negócio que disse que cortar a cabeça dele pararia essa falação na cabeça deles. Então eles foram lá onde deixaram o corpo, cortaram a cabeça e voltaram. Só que não parou de falar.
as palavras deles ainda aterrorizavam eles. Eles ainda escutavam ele falando com eles como se estivesse lá gritando à noite. Então ela fala aí que teve um homem corajoso aí na aldeia que se propôs a ir lá, pegar essa cabeça e levar pra longe, pra ver se afastava a voz desse cara. Então esse cara foi lá, pegou a cabeça dele, envolveu em pele de veado e saiu andando pro sul, pra poder enterrar ela longe. Aí ela fala que esse índio viu um cedro vermelho. Não sei que planta é essa, mas ela viu. Ele viu esse cedro vermelho e na cultura deles ali, o cedro vermelho tem o poder de cura. Então ele sabia que era ali que ele devia enterrar essa cabeça. Então na hora que ele enterrou a cabeça ali, perto desse cedro, eles não escutaram mais a voz do índio. E ela fala que depois desse momento onde eles enterraram a cabeça dele ali, nunca mais se falaram no nome de Dente de Lontra. Mas toda essa história se deu porque quando a Claire mais o Jamie chegou ali naquela aldeia, eles carregavam uma... Como é que é o nome da pedra, gente? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome da pedra. Carregava uma opala. Acho que é esse o nome da pedra. E todo mundo na aldeia ficou com medo dessa opala. Aí a Claire foi investigar para saber o que era o segredo dessa opala. E é justamente isso, né? Porque essa opala pertenceu ao índio, né? Que a Claire achou a cabeça e tal. E ela conta pra índia lá que ela viu esse cara na montanha. Aí que deu a origem de toda essa história aí, onde ela conta pra Claire. O que sucede ali na cabeça da Claire? Ele ficava com essa opala com ele porque era o caminho dele de volta. Que ele sabia que precisaria de uma pedra preciosa para poder ir embora. Então na hora que ele... Essa pedra que ele ficava pendurada aí, guardada e tal... Era a pedra que ele usaria para poder voltar para casa. Só que não deu tempo porque os índios pegaram ele no caminho. Aí depois de toda essa história aí, a Claire finaliza. Um homem chamado Dente de Lontra, que tinha vindo criar guerra, salvar uma nação, com dentes prateados. Sim, eu sabia o que era Ticabá, que é o nome que eles que o cara chamava a pedra, né? Aí ela vai e termina. Sua passagem de volta não usada. Meu legado. Acho que alguém vai usar essa pedra no futuro, hein, gente? Pra poder voltar. Será Briana? Não sei. Então, no mais é isso, gente. Esse é o fantasma que aparece pra Claire lá no começo, lá nos primeiros episódios. E acho que semana que vem eles devem contar a história dele, porque senão não faria sentido colocar ele no episódio aparecendo pra Claire. Agora, eu não sei se eles vão mudar a história dele ou se vão acrescentar alguma coisa, tirar outras. Mas no mais aqui é essa história do índio, Dente de Lontra, nos livros. Então bora esperar ver aí a história dele na série pra gente fazer o comparativo. Se você leu o livro e acha que eu esqueci alguma coisa, viu que eu esqueci alguma coisa, diz aqui nos comentários, complementa aí pra galerinha, tá bom? No mais é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo! Tchau, gente!